Fala galerinha, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Pessoal, foi muito pedido nos comentários do YouTube para nós falarmos um pouquinho sobre DAG, tá bom? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre o algoritmo do Ethash e sua evolução. Vai facilitar um pouco aí o entendimento, tá? Então o que acontece? O Ethash ele utiliza o poder de processamento do seu maquinário para estar validando blocos e assim recebendo recompensas por isso. Hoje, por exemplo, na moeda Ethereum, nós precisamos de placas de vídeo acima de 4 GB, né? Para estar conseguindo minerar de forma eficiente. Mas por que acontece isso? Há anos atrás, muita gente vai lembrar disso aí, né? Quando tudo isso começou, quando o Ethereum lançou lá basicamente a primeira atualização dele, a Frontier, né? Ele ainda minerava com placas com alocação de dados ali, alocação de gigas, de 1 GB apenas, né? Inclusive, final de 2016, eu minerei ETH, né? Quando o DAG dele estava abaixo de 1 GB com uma placa de vídeo Intel HD 4000. Intel HD Graphics, né, de um notebook Acer que eu tenho até hoje aqui. Cheguei a minerar um pouquinho ali, mas na época eu lembro que já estava mudando essa estrutura do DAG. Se eu não me engano, em 2017, placas de 2 GB já não mineravam mais, porque aumentou muito, né, a quantidade de mineradores ali, ou com isso acabou aumentando ali as transações nos blocos, gerando mais blocos e alcançando antes, né, o DAG maior, beleza? Mas continuando, o algoritmo do Ethash, mais propriamente dito, o Ethereum, ele possui um sistema de registro de blocos e esses blocos eles possuem um tamanho alocado em bytes, o que acaba aumentando também o tamanho do DAG de tempos em tempos. E aí, né, o arquivo DAG ele não consegue mais permanecer em 1 GB, mas começa a aumentar, né? Inclusive o Ethereum, ele é estipulado que a cada 30 mil blocos, ele aumenta a época e, consequentemente, aí, o DAG onde ele se encontra, tá? Vou mostrar isso aqui para vocês no Etherscan. Então, galera, aqui nesse site, ó, etherscan.io, eu estou acessando o Blockchain Explorer do Ethereum, né? Nós conseguimos ver os últimos blocos aí que foram encontrados e validados, né? Inclusive, eu vou clicar nele aqui, ó. É interessante isso aqui porque aqui você vai ver o tamanho, né, do bloco e vocês vão ver o tamanho em bytes que ele consome da rede, né? Então, olha aí, ó, consumiu 34.120 bytes, né? E isso aqui, ele vai ficando registrado. Por isso que vai aumentando o tamanho do DAG de tempos em tempos, beleza? Mas afinal, falamos DAG, 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 e o que é o DAG? O DAG, pessoal, é Direct Acyclic Graph, né? Um gráfico acíclico direcionado. Na verdade, ele vem bem mais antigo aí que o próprio blockchain como é hoje. Eu vou mostrar para vocês nesse gráfico aqui. Então, pessoal, como nós falamos ali, o DAG ele é um gráfico acíclico direcionado, né? Porque ele tem uma direção, ele tem um sentido que ele está indo, beleza? E acíclico porque ele pode ficar se interrelacionando dessa forma, porém ele não pode voltar lá atrás. Eu não posso pegar esse cara aqui, ó, e relacionar com o cara lá de trás. Por quê? Porque ele é imutável, ele não pode ser mudado. E esse é o conceito basicamente do blockchain, né? Ele ser imutável. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, uma imagem de uma criptomoeda que basicamente ela usa muito bem o sistema do DAG, né? Então a IOTA, pessoal, ela não usa o blockchain como nós conhecemos, que é aquela cadeia de blocos. Não, ela utiliza o sistema Tangle, que é basicamente um DAG modificado, né, para ser livre de mineração, para enviar qualquer tipo de informação, não só transações da criptomoeda na rede, né, sem taxa, sem custo, ou seja, é um sistema otimizado. Muitos dizem que inclusive, né, é a evolução do blockchain. E o conceito de funcionamento do DAG, né, ele também foi empregado aqui, ó, no blockchain. O blockchain ele também foi feito para ser imutável, seguir um sentido único, né? Porém, ele não tem essa interrelação igual nós temos no DAG, né? O DAG ele tem um interrelacionamento maior entre os nós que ele gera ali. A blockchain já não. A blockchain ela mantém o interrelacionamento de um bloco para o outro, desta forma que nem nós conseguimos ver nessa imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês nessa outra imagem aqui, ó, para facilitar. Olha só. Então, pessoal, o blockchain ele é uma cadeia de blocos que nem nós podemos ver nessa imagem aqui. Muitos dizem, inclusive, que o que é a revolução aí não é nem a criptomoeda em si, é o próprio sistema do blockchain, né? Então, quando a gente fala em blockchain, não tem como nós não falarmos aí de Bitcoin. O Bitcoin foi o precursor, basicamente, aí, né,
que utilizou o blockchain, o Bitcoin criado lá pelo Satoshi Nakamoto. E ele, em tese, conseguiu aí, né, digamos, corrigir algumas brechas que existiam no sistema DAG. Ele conseguiu utilizar o conceito do DAG aqui no blockchain, né, e corrigir algumas brechas como possíveis problemas de privacidade que no DAG poderia existir, possível sobrecarregamento da rede, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Olha aqui o entrelace de dados que tem, né? Então o DAG ele se torna muito maior e em tese também ele acaba sobrecarregando mais a rede. No blockchain o Satoshi Nakamoto tentou corrigir isso aí também, beleza? Podemos olhar essa outra imagem aqui também, pessoal. Ó, esta imagem aqui, ela nos diz bastante coisa. Por exemplo, aqui, ó, olha o que é o blockchain, né? O conceito superficial. É uma rede, né? Uma cadeia de blocos, né? Como se fosse uma corrente de blocos ali que não pode ser modificado. Eu não posso pegar agora aqui, estou no bloco 10, modificar lá o bloco 1. Não tem como eu fazer isso, beleza? E o que acontece quando a gente ocorre uma modificação desse cunho aí, né? Ah, vamos dar um exemplo. 2016, Ethereum Classic surgiu, porque devido a um fork que houve lá no blockchain do Ethereum. O que aconteceu? Um ataque hacker, né, comprometeu talvez a integridade do blockchain e surgiu um fork. Uns quiseram continuar na rede normal, né, no blockchain original do Ethereum, no caso foi o Ethereum Classic, e o Ethereum, como a gente tem hoje, né, ele resolveu fazer algumas atualizações de segurança e melhorias para evitar, né, esse comprometimento aí que teve no blockchain do Ethereum. Então aqui aconteceu um hard fork. Uma moeda continuou no blockchain original, enquanto outra, né, seguiu caminho com atualizações para melhorias na segurança. Beleza? Falamos bastante aí, né, pessoal, em DAG, mas é interessante saber como que o DAG se apresenta aí na mineração de criptomoedas. Primeiro de tudo, não é todas as criptomoedas aí que utilizam o DAG, tá bom? Isso eu vou falar mais para frente, beleza? Mas basicamente o que o DAG faz? Ele cria uma estrutura de dados que atinge um determinado valor. Pode ser lá 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB ou mais. E para calcular esse DAG das moedas que utilizam esse conceito, né, ele tem um cálculo fixo para isso. Nós precisamos saber ali basicamente o tamanho do bloco e a época que ele está, e também temos que levar em consideração, né, o sistema que a moeda utiliza. Vamos dar um exemplo? O Ethereum, a cada 30 mil blocos minerados, né, ele aumenta o tamanho da sua época e, consequentemente, aumenta o tamanho do DAG, tá bom? A Ethereum Classic não. A Ethereum Classic, a cada 60 mil blocos minerados, ela aumenta a época dela e aumenta, consequentemente, o DAG. Beleza? Vamos olhar aqui nessa imagem. Então, pessoal, essa aqui é uma relação do hash rate, né, e o DAG. O que acontece? Ó, vocês podem ver que o aumento do hash rate, ele sofreu várias, né, alterações aí, aumentou bastante, diminuiu, aumentou bastante de novo, né, conforme o volume de mineradores que tinha nessa rede. Então foi aumentando aí o hash rate aí nessa rede, beleza? Agora, o DAG, né, ele foi acompanhando também, ó, foi aumentando as transações, foi aumentando a quantidade de blocos e o DAG foi aumentando até, né, que vai chegar um momento que não vai ser mais possível minerar com placas de vídeo de 4 GB que já chegou. Vai chegar um momento que 5 GB não vai ser suficiente e assim por diante. Claro que esse momento provavelmente nem vai chegar porque a gente tem aí o Ethereum 2.0, né? Mas olha lá, em 2016 dávamos aí para estar minerando com placas abaixo de 2 GB, 1 GB e pouquinho, né? Para vocês verem como o DAG sofreu bastante alteração ao longo aí do tempo, né? Aí o pessoal acaba perguntando bastante aí nos comentários do YouTube, né? Qual moeda que eu posso minerar com placas abaixo de 4 gigabytes, né? Isso vai fazer bastante diferença agora, porque calculando o tamanho do DAG das moedas que tem, né, conseguimos saber quanto precisa de memória da placa de vídeo para estar minerando aquela moeda. Mas lembrando, pessoal, que nem eu falei, nem todas as moedas possuem o DAG, tá bom? Então vamos lá, temos alguns exemplos. Deixa eu ver, o Bitcoin Gold, a BIM, protocolo Riven, Snowgen, né, Nimic, ou seja, são moedas que a gente pode estar minerando aí com placas de 3 GB, por exemplo, né? Então, isso aí também vocês têm que estar verificando, beleza? Então, vamos ver neste site aqui, ó, minerstat.com. Então, galera, esse site aqui é muito bom, porque vocês conseguem estar selecionando uma criptomoeda, né? Selecionando a criptomoeda, ela já vai dar ali basicamente o bloco, o tamanho do bloco dessa criptomoeda, a época que ela se encontra e com quantos gigabytes aí, né, você estaria conseguindo minerar essa criptomoeda, né, levando em consideração o tamanho do
DAG, beleza? Inclusive uma consideração a fazer, né? O Ethereum, né, assim como as moedas no algoritmo Ethash, né, elas mineram no chamado Dagger Hashimoto, né, que é o algoritmo que basicamente serviu de base de mineração para a criação do Ethereum. Beleza, galera? Mas vamos lá, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esse é o tamanho do bloco que se encontra o Ethereum hoje, né? Até vou ver lá, ó. Vamos lá. 63420. Vamos ver se é o mesmo? Opa. Aqui, ó. 63420, né? Aqui já atualizou. Mas beleza, é o tamanho do bloco que ele tá, a época que ele tá e o tamanho, né, de memória de vídeo que eu vou precisar aí para estar minerando o Ethereum, ou seja, ele já passou dos 4 GB. No Linux tu ainda consegue fazer um bem bolado para tentar melhorar isso aí, né? Mas não é todas as placas de vídeo aí de 4 GB que estão conseguindo aí aprimorar e ter uma eficiência boa aí no Ethereum, beleza? Lembra que eu falei lá que a cada 30 mil blocos aumenta uma época? Vamos testar aqui, ó. Eu vou colocar um 9, que vai ser 4 mil blocos. Olha lá, 403, vou colocar um 12 aqui, 404, colocar um 15, ou seja, a cada 30 mil blocos aumenta a época que se encontra, né, o DAG, e aumenta o tamanho do DAG, tá? Isso é importante. Se eu botar aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar um número mais expressivo aqui, ó, vou botar um 3. Olha lá, ó, vou botar um 15. Olha lá o DAG size aumentando. Vou botar um 20. Olha lá o DAG size aumentando, né? Só que com certeza a Ethereum ela não vai perdurar tanto assim, né? Porque se for ver a Ethereum, ela já está quase migrando para Ethereum 2.0, onde não vai ser mais possível minerar do jeito como a gente faz hoje, né? Mas vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. E essa tabela aqui é muito interessante, porque vamos olhar o Ethereum. O Ethereum, ele está neste bloco. Este bloco já ultrapassou a mineração com 2 GB, com 3 GB e com 4 GB. Em tese, tu precisaria de uma placa de vídeo de 5 GB, né, para estar tá minerando o Ethereum. Vamos pegar essa outra moeda aqui, ó. Ela, olha o tamanho do bloco dela hoje, né? Já passou do 2 GB, 3 GB, porém não passou do 4 GB ainda. Então, com placa de 4 GB, eu estaria minerando tranquilamente aqui esta ela. Vamos pegar essa EGEN aqui, ó. Ela está no bloco 4.420.731, né? Já passou dos 2 GB e não chegou nos 3 GB ainda. Ou seja, olha aqui o tamanho atual do DAG dela. Em tese, eu conseguiria ainda estar minerando ela, né? Com placas de 3 GB. Vamos lá para baixo. Ó, agora sim eu quero chegar. Muita gente perguntou, tem como minerar com placa de 2 GB? Tem como. Só tem que ver se a rentabilidade aí vai ser suficiente para ti ou não. Vamos pegar uma moeda conhecida, a Yubic. Olha só, olha o tamanho do DAG da Yubic. 1.383 GB. Ela está neste bloco e com as placas de 2 GB ela não atingiu ainda. Ó. Então a Yubic a gente poderia estar minerando aí com placas de 2 GB tranquilamente. Beleza? Então quem tem placas de 2 GB aqui a minerar, pode testar a Yubic lá. Porém, entretanto, todavia, eu não achei muito dado na internet falando de quanto que faz uma placa de 2 GB. Tá bom? A gente vê bastante de placa de 4, 6, 8 GB, 16 GB, né? Mas a placa de 2 GB aí eu procurei. Inclusive, se algum de vocês que está inscrito aí souber, pô, peço que coloque aí no link da descrição aí, faz um comentário, porque daí eu vou fixar no topo ali para quem tem placas de 2 GB aí aprender melhor, né? Ver como é que calcula o rendimento. Eu pesquisei e não achei, beleza? Mas o que dá para fazer? Vocês podem, por exemplo, lá se conectar numa pool da Yubic, começar a minerar, ver quantos megahash fizer por segundo, e aqui no Atomine, ó, dá um clicar em qualquer moeda, pode ser na Yubic mesmo. Cliquei na Yubic aqui, ó, e colocar basicamente aqui, ó, quanto o hash rate está fazendo. Vamos dar um exemplo, estaria fazendo 10 megahash por segundo, calculei. Eu estaria rentabilizando em Yubic aí 0,27 dólares por dia, em média aí de 0,74 partes de Yubic, né? Então essa é uma forma também, beleza, galera? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais como é que funciona o DAG Size, né? Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande também. Para quem tem placas de 2 GB, né, já temos uma solução aí, né, que possa, não vou dizer que vai rentabilizar horrores, mas quem sabe aí possa estar rentabilizando alguma coisa com a sua placa de vídeo, beleza? Então é isso aí, tamo junto.